todos, como estão? Pessoal, Douglas entrando, vamos lá. Bruno, Clara, Tatiane. Boa Douglas, tarde. tudo bem? Boa tarde. Vou tirar o óculos. Dá uns reflexos, né? Às vezes eu paro e tiro também. Isso aí. Nossos colegas estão entrando, vamos aguardar um pouquinho? Sim, bem tranquilo. E daí, como é que estão bom? as coisas? Tá show de bola, tô ouvindo bem. Tu ouve bem aí também? 100%. Perfeito. E daí, trabalhando muito de quarentena? Tá desafiador ficar em casa. Verdade, né? Com a gurizada. Não, agora eu disse ali pra mim, ó, não começa a enlouquecer ali, né? Aqui eu botei um na jaula e o outro está fazendo o tema. Ah, tá bem. Ó, a Andressa entrou, minha mãe, oi mãe. A minha mãe é muito importante, né? Ela Oi, Ana, tá tudo trabalhando bom? direito. Assisti tua live, foi sensacional. A Ana, querida, olha só, prestigiando a gente também. Nossa, foi show, tivemos bastante repercussão depois, assim, foi bem bacana. Quem não pôde estar ao vivo assistiu, foi bem legal. E hoje promete também, que o pessoal estava me perguntando como entrar, como fazer. São temas, são coisas, eu acho que bastante interessante a gente está fazendo nesse momento que a gente pode parar, né? Porque a gente não para. Então eu tive a ideia porque a gente, além de trocar conhecimento, troca ideias, conversa entre nós colegas, né? E a minha proposta é todo dia estar trazendo uma live diferente, com colegas diferentes, repetir colegas, porque nós temos muito tema, e de coisas que não são abordadas dentro da físio do trabalho, né? Isso aí. Bom, vou iniciar então. Douglas, é o seguinte. Então, nós estamos, pessoal, com o Dr. Douglas Garcia, fisioterapeuta do trabalho, ergonomista. Ó, a Débora Dengo tá ficando pesada, hein, André? Débora Dengo, Thiago, Ana. Tá Acho que eu vou sair. Então foi bom estar com vocês. Tchau. Brincadeira. Então, assim, a gente tá com o Douglas aqui. Douglas é fisioterapeuta, nosso colega, bastante atuante na parte de perícias, né? Douglas, que sim, estão se apresentando para a gente e a gente dá prosseguimento. Conforme os assuntos, pessoal, perguntas que vocês tiverem, por gentileza, nos passem. Eu vou perguntando para o Douglas e vou pedir para vocês aí, apertem o coraçãozinho para a gente disparar a nossa live para cada vez colegas nossos irem entrando. Fiquem nos ajudando a chamar o nosso pessoal. Beleza. Obrigada. Vamos lá. Valeu. Então, para quem não me conhece, eu sou o Douglas Garcia, eu sou fisioterapeuta do trabalho, especialista, grafite cofito. Antes dessa formação, a minha primeira formação é na área de fisioterapia forense. Eu sou da primeira turma de fisioterapia forense da Associação Brasileira e do Brasil. E aí, pela pós-graduação, a gente tem título de perito sênior pela Associação Brasileira de Fisioterapia Forense. Na área de perícias, eu também sou sócio-diretor e fundador da Associação Brasileira de Perícias Fisioterapêuticas e atuo como perito judicial no Tribunal Regional da 4ª Região, especificamente em Caxias do Sul e Bento, região ali de Bento, Garibaldi, Carlos Barbosa. Comecei depois da Karine. A Karine abriu as portas e aí a gente abriu a trilha com o facão e a gente veio atrás. Ainda atuo, né, como perito judicial e a minha história na perícia, eu acho que ela começou bem antes disso. Eu acho que a minha história na perícia começou ainda quando acadêmico. Eu passei por uma situação bem peculiar quando eu estava no estágio final hospitalar no Hospital Conceição de Porto Alegre. Eu sou formado pela UBRA de Canoas. Aí o que aconteceu? Nós tínhamos o costume de chegar para atuar e o professor nos dava uma lista de pacientes. Um paciente de UTI e o resto do andar. E todos os colegas pegavam o seu paciente de UTI e corriam para atendê-lo na UTI do hospital. Isso gerava um tumulto muito grande dentro da UTI e eu observei com o tempo que o chefe da UTI então ficava muito estressado com aquele monte de fisioterapeuta lá disparando ventilador, enfim. O tumulto do atendimento mesmo, muita gente lá naquele momento. Então eu por estratégia, eu acabava deixando esse paciente por último. Então eu ia primeiro atender os do andar e deixava o da UTI por último. Em uma determinada ocasião que eu cheguei para atender,
Eu recebi o meu paciente, observei que ele se encontrava no leito, auscultei, fiz o exame físico dele, vi que os parâmetros de saúde dele estavam adequados, enfim, que ele poderia ser submetido à intervenção fisioterapêutica, e comecei a atendê-lo. E aí eu vi que tinha um pessoal da residência da UTI discutindo um raio-x. E aí um dos residentes virou para trás e chamou. Escuta aqui, fisioterapeuta aí do leito 6, vem cá que nós vamos discutir o raio-x. Tá bom. Aí eu cheguei perto do raio-x, aí o residente apontou o dedo e disse, escuta aqui, olha só o tamanho do pneumotórax que o paciente tem, que tu estava fazendo fisioterapia. Cara, fui no céu ao inferno, gelei, fiquei rosa, verde, azul, cinza, todas as cores, e disse, cara, mas caramba, poxa, eu avaliei o paciente e estava tão bem, como é que aconteceu isso? Daí eu respirei fundo, olhei melhor aquele raio-x, virei pro residente e falei, cara, não concordo contigo. Nossa, o cara ficou furioso. E aí ele me disse uma frase assim, como assim que tu não concorda comigo? Tu sabia que para tu nascer e para tu morrer, tu precisa de uma assinatura minha? Cara, aquilo foi uma paulada tão grande na minha cabeça. E realmente eu comecei a pensar assim, poxa, realmente, né? O médico, se ele não assinar, tu não nasce. E se ele não assinar, tu não morre. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a buscar, dentro da nossa área, dentro da fisioterapia, onde a nossa assinatura tem peso. Onde que a gente assina alguma coisa e faz toda a diferença na vida de alguém. E eu acho que a perícia fisioterapêutica, ela tem esse dom. Quando você assina um laudo e entrega ele para o juiz tem condições de tomar uma decisão correta ou mais acertada e mudar a vida de alguém, de fazer a justiça propriamente dita. Então, quando eu conheci a perícia fisioterapêutica, que também é uma história inusitada, eu não acredito que eu não acredito no acaso, né? Que tudo seja por acaso. Exatamente. E aí, como é que eu conheci a perícia? Eu estava 6 meses, eu sou um fisioterapeuta que tem a carreira como qualquer um de nós. Começa no consultório, de repente trabalha numa clínica, trabalha no hospital, trabalha na clínica, no hospital e faz domicílio. Prefeitura, aquele ritmo frenético, trabalhando 14 horas por dia. E aí teve um período da minha vida que eu fiquei 6 meses trabalhando de domingo a domingo no hospital. Não tinha como trocar, nós éramos CNPJ, não é CLT, então você não trabalha, não recebe. E aí eu ganhei uma folga. Ah, que alegria, né? Ganhei uma folga e justamente na semana que eu ia folgar, eu recebi uma carta do CREFITO me convocando para as eleições para me ser o presidente da mesa. No domingo de folga. Que alegria, né? Alegrias. Cara, eu fiquei uma fúria, né? Tentei trocar e tal, mas o CREFITO foi irredutível. E o presidente da mesa tem que ir lá no Tribunal Regional do Trabalho, eleitoral, melhor dizendo, buscar a urna eletrônica, preparar a urna eletrônica, fazer toda aquela mão, né? No único domingo de folga. Eu disse, tá bom, vamos lá. E aí, fiquei participando das eleições lá. E aí, faltando uns 10 minutos para terminar a votação, chegou um colega que eu não conhecia. Conheço muita gente de Caxias, né? Mas aquele colega eu não conhecia. Na época, eu já participava da associação dos fisioterapeutas de Caxias. Eu disse, tá, mas quem que tu é? Ah, eu sou fulano. Mas tu trabalha onde? Ah, não, eu não trabalho aqui. O meu CREFITO tá no Rio Grande do Sul, mas eu tô trabalhando em Joinville. Ah, legal, tu faz o quê? Perícia. Perícia? Largou a fisioterapia? Perguntei, né? Não. Perícia é dentro da área de fisioterapia. Isso foi em 2011. Só para situar no tempo. Cara, perícia, da onde? Me explica mais. Não, a gente faz isso, faz aquilo outro. Fazia perícia ergonômica, na realidade. Tá, mas onde é que eu estudo isso? Me conta mais, eu quero saber. Aí ele pegou o telefone, fez uma ligação na minha frente e disse assim... Alguém atendeu do outro lado e disse... Ô, fulano. E essa pessoa que atendeu ele do outro lado é o professor Ricardo Wallace. Cara, encontrei um maluco aqui em Caxias do Sul que quer estudar perícia. Tu não manda um livro teu pra ele? Mando. Pega o endereço dele. Tá? Daí... Mas eu nem... Despretensiosamente, né? Eu nem esperava que fosse receber o livro, né? Oi, Carlos. Tudo bom? Dr. Carlos entrou na live aí.
O Omar também, grande fera Omar. O Omar também? Sim, Nossa olha senhora, só. Não, que tá calor. Pesado, te comporta aí, te comporta. Aí o que aconteceu? Tempos depois chegou o livro na minha casa. O livro de fisioterapia forense, que é um pequenininho. Vou pegar ele aqui. Esse livro aqui. Fisioterapia forense. É o primeiro, edição número 1. E quando eu li o livro, cara, abriu a minha cabeça para entender até onde a gente podia ir como fisioterapeuta. Onde é que a nossa assinatura alcançava. E aí eu comecei a estudar o livro, e aí na sequência, por acaso, né, saiu a primeira turma de fisioterapia forense, que já era num formato diferente, que era 3 módulos presenciais e 9 à distância. Eu fiquei preconceituoso, né? Mas enfim, o que acontece? Foi muito bom começar a aprender perícia nesse formato, porque a cada perícia que a gente faz, nós temos que estudar, e ser autodidata nesse momento é muito importante. As perícias não são iguais, né? Então, isso fez com que eu buscasse cada vez mais ingressar na área pericial e mergulhar de cabeça. Mas a live não é para falar do Douglas, né, perito, e sim para falar da perícia fisioterapêutica. Então, eu tenho um conceito na seguinte formatação. Até eu usei essa linha de raciocínio quando a gente teve a oportunidade de apresentar a perícia aqui na Câmara de Vereadores. Que quando o diagnóstico fisioterapêutico encontra a perícia, aí nasce a perícia fisioterapêutica. Então, a nossa perícia, ela nasce desse encontro, do nosso diagnóstico com a perícia propriamente dita. E aí, quando a gente fala e conversa com acadêmicos, com colegas que trabalham de maneira que a gente chama o generalista, talvez que atenda de todos um pouco. Pedindo MAC, passando. Vamos fazer um jabá aí pro Carlos. Tô fazendo a rota do MAC, tô passando. Ô Carlos, como é que é o nome da tua... tudo bem, a Gastone Tenório, foi minha aluna. Não, tem um pessoal, tem médicos aqui também, a minha irmã, legal. Você fez uma perícia com conheci ela. A tua irmã. Tua irmã é gente finíssima. Tá, pesado. Depois vamos fazer um jabá aí pra loja do Carlos, especializada em produtos de mate. Cuia. O Omar aqui, isso aí, o Omar brincou aqui, olha o scrum na parede lá. É verdade, é o scrum do curso dele. Tá isso aí. Tá funcionando, professor. Veja que a semente bem plantada, tá funcionando. Tem alguns que é ainda do curso que não andaram, mas eu prometo que até o final do ano eles vão andar agora. Vai sair do lugar. Muito bem. Então, quando a gente conversa com Shima House, olha ali, ó, hashtag Shima House. Isso aí. Quando a gente fala do diagnóstico fisioterapêutico, às vezes os nossos colegas eles não têm dimensão aonde se encontra isso. Se a gente tem diagnóstico, da onde nasceu isso? E aí imediatamente a gente remete à resolução COFIT 80 de 1987. No artigo 1º, ela fala assim que é competência do fisioterapeuta elaborar a avaliação físico-funcional, compreendendo como, avaliação físico-funcional. Então, assim, o nosso diagnóstico, ele é após uma avaliação física-funcional. Aqui está a nossa definição de diagnóstico fisioterapêutico. Depois, vai se passar uma sequência de resoluções aí. Nós temos a 259, que fala do fisioterapeuta que atua com saúde do trabalhador e que é o generalista, né, o fisioterapeuta generalista. Depois nós temos a 465, que é a do fisioterapeuta especialista em fisioterapia do trabalho. Lá tem um rol de atividades que a gente pode fazer. E depois, então, a gente tem na 466, que versa, então, sobre a perícia fisioterapêutica e a atuação do perito e do assistente técnico. Então, a perícia fisioterapêutica, ela tem que estar andando, ou apoiada, melhor dizendo, sobre essas duas resoluções, a COFIT 80 e a 466. Porque é o encontro, né, entre o diagnóstico e a perícia, e aí para que nasça, então, a perícia fisioterapêutica. E
na resolução 466, quando ela fala que ela dispõe sobre o perito e o assistente técnico, nós temos que, então, explicar e diferenciar, então, os papéis que o fisioterapeuta pode assumir, né, quando está auxiliando alguma das partes ou o próprio juízo na resolução de algum litígio. O perito sempre vai ser o profissional que assessora o juiz. Então, o juiz, quando a matéria de fato depende de alguma coisa técnica e científica, o assunto é técnico e científico, o novo Código de Processo Civil permite que ele se socorra de algum profissional com esse conhecimento para elucidar essa matéria. E aí, quando esse profissional é convocado a ingressar no processo, quando ele é nomeado, que é a palavra correta, ele se torna o perito. Para haver uma perícia, necessariamente é preciso que existam partes no processo. Um autor e um réu, ou como o nosso objetivo é falar de perícia fisioterapêutica no geral, se for na perícia, se for um processo na justiça comum previdenciária, nós vamos ter autor e réu. Se for a justiça trabalhista, que é onde nós estamos mais inseridos e há muito mais tempo trabalhando, nós vamos falar em reclamante e reclamada. Então, o fisioterapeuta que vai assistir uma das partes, ou seja, vai auxiliar uma das partes, ele vai assumir o papel de assistente técnico. E o assistente técnico, então, ele vai assistir as suas partes e, ao final, quando ele terminar a sua perícia, né, porque ele também faz perícia, ele vai emitir um parecer técnico. Enquanto o perito oficial do juízo, ele vai emitir um laudo. Ainda dentro dos papéis que o fisioterapeuta pode assumir nesse formato, nós podemos assumir o papel do jurisconsultor, que é o que está em alta hoje. Muitas vezes, pelo custo, o advogado ou quem está nos contratando, ele não quer que a gente faça o parecer total, não quer que faça a assistência técnica no total, que é fazer a leitura processual, apontar as inconsistências, formular os quesitos, ir até a perícia, fazer as avaliações nas diligências, receber o laudo, fazer impugnação, fazer os quesitos complementares. Deu uma travadinha. Deu uma... No entendimento da parte pode custar muito caro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma jurisconsultoria. A gente pode receber o processo, fazer a leitura processual, tecnicamente embasar uma contestação ou uma inicial e entregar. Olha, e apontar os pontos fortes e fracos da ação. Olha, essa atuação tem pontos fortes que são esses, tem pontos fracos que são esses. Na nossa experiência, a chance de insucesso é grande, ou a chance de sucesso também é grande. Então, nós podemos, melhor dizendo, assumir esses papéis. A resolução 466, ela não fala do fisioterapeuta jurisconsultor, mas ele fala da perícia e do perito e do assistente técnico. O Omar aqui faz uma colocação, Douglas, que ele sempre trabalha assim. Ele atua sempre como assistência técnico e perícia ergonômica em conjunto com os advogados da empresa. Ele colocou em conjunto, mas eu deduzo, né, que é com advogados, a empresa ou com o reclamante, né? Dependendo se tu é assistente técnico da parte reclamada ou do reclamante, né? Exatamente. Eu falo a minha irmã, mas é que a minha irmã é perita médica, psiquiatra, ela coloca aqui, o laudo do fisioterapeuta é imprescindível para os médicos do trabalho, que não têm expertise ergonômica, porque ela é médica do trabalho também. Então, tu veja, vindo de médico, isso é muito bom pra gente, né? Ter essa colocação, acho que foi bem pesada na live, né? Que o laudo, um médico dizendo que o laudo do fisioterapeuta é imprescindível para os médicos do trabalho, que não têm expertise em ergonomia. Exatamente. Olha, bacana. Ainda desmembrando a nossa resolução 466, para nós falarmos da perícia fisioterapêutica, nós temos então as áreas de atuação dentro da perícia fisioterapêutica e dentro da resolução. E antes de nós chegar na perícia fisioterapêutica trabalhista, que ali nós vamos ter duas áreas de atuação e vamos separar na perícia ergonômica, vamos falar primeiro da perícia fisioterapêutica previdenciária.
Nós não estamos inseridos como peritos judiciais nas varas federais da perícia previdenciária, na grande maioria dos estados. A gente sabe que existem colegas atuando como peritos do juízo em ações do INSS em alguns estados, mas aqui no Rio Grande do Sul eu não tenho notícia de que alguém tenha conseguido atuar nessa área previdenciária. Não conseguindo ser perito do juízo, não tem problema. Nós temos a opção de trabalhar com assistência técnica pro autor. Porque o INSS... Uma colocação importante aqui do Omar, olha, que por ter consultoria, muitas vezes, os profissionais, né, e atender muitas empresas, atuar como perito pode gerar conflito de interesses. Então tem que ter um pouco de cuidado, né, nesse... Não que não dê para atuar das duas partes, né, Douglas? Mas temos que ter muito cuidado para não gerar esse conflito de interesse mesmo, né? Isso é muito importante. O perito, ele tem... Na forma do Código de Processo Civil, ele tem que ser equidistante das partes. Ou seja, ele não pode... Ele não pode ter interesse ou suspeição, que a gente chama, que é ser suspeito de ter interesse no que o processo está andando. Quando eu comecei a trabalhar na vara especializada aqui em Caxias, eu passei para o juiz uma lista de advogados e empresas as quais eu era consultor. E aí o juiz não me nomeia nessas perícias, nas perícias onde essas partes estejam envolvidas. E também é dever do perito, em recebendo uma designação, uma nomeação num cliente que ele da consultoria, ele não pode atuar. Eu oriento também que você não atue se tiver parente seu trabalhando, um sobrinho, sei lá, na empresa. Porque já aconteceu aqui, a gente teve que socorrer uma colega no Rio Grande do Sul que se perdeu um pouco nessa questão e ela fez uma perícia na empresa, no setor que o marido trabalhava, num colega do marido. E aí ela, claro, obviamente a empresa levantou a suspeição dela e ela foi destituída, porque não pode. Então, bem importante a colocação do professor Omar. Realmente o perito tem que ser equidistante das partes. Uma colocação aqui em cima que você estava falando, da previdenciária, uma colega, a Tatiane, coloca aqui, que aqui no estado dela, ela não colocou qual é o estado, vejo que alguns físios atuam com vistoria na área previdenciária e não no exame físico. Uhum. Tati, me diz qual é o teu estado, para a gente ter uma ideia, por gentileza. Existe um corpo de fisioterapeutas atuando dentro da Previdência, terapeutas ocupacionais que fazem vistorias para verificar as condições de trabalho e dizer se a pessoa pode ou não voltar lá, enfim, trabalhar naquele lugar. Mas aqui é São Paulo. A Tati é minha aluna também. Obrigado pelo prestígio. O que acontece? Ao nível administrativo acontece muita coisa. É importante também que a gente separe as regras e o entendimento sobre as questões dos processos administrativos e judiciais. O administrativo é sempre... As regras de que vai reger os processos são individuais e do próprio CNPJ, da própria empresa, da própria autarquia. Por exemplo, o INSS ele tem uma rotina própria. O processo administrativo ele tem um rito próprio que é só dele, que é pautado, por exemplo, na perícia médica exclusiva e que o fisioterapeuta não pode adentrar no ato pericial dentro do INSS. Por quê? Porque as regras são do INSS. E aí o que acontece? Quando o paciente entende que houve uma injustiça em relação ao caso dele, ele pega aquele processo administrativo e leva para a esfera judicial. E na esfera judicial, então, as regras são ditadas pelo Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, ele é claro em dizer que a perícia ela é técnica judicial. Ela não tem uma nômina específica, né? Ela não é perícia fisioterapêutica, ela não é perícia de engenharia, ela não é perícia ergonômica, ela não é perícia médica, ela é uma perícia técnica judicial. Tecnicamente se discute um assunto, um objeto.
em se tratando de questões previdenciárias, o objeto da perícia quase sempre é funcionalidade. Então, nos compete atestar funcionalidade. Isso é nos resguardado por força de resolução e até a lei da criação do fisioterapeuta. Mas voltando ali na questão previdenciária, que nós estávamos falando então da atuação como assistente técnico, neste caso, eu vou dizer como eu atuo na área previdenciária. Eu acabei esse ano, em virtude da reforma trabalhista, houve uma queda muito grande nas perícias trabalhistas. Então, a gente precisa diversificar a nossa área de atuação pericial. Dentro disso, eu acabei indo para a área previdenciária, comecei a prospectar alguns advogados que trabalham com isso, e a minha forma de atuação é com jurisconsultoria e assistência técnica. Na parte de jurisconsultoria, eu recebo a documentação que o cliente tem, que o advogado recebeu, e pergunto para ele qual é a tese, né, para aposentar essa pessoa, para fazer com que ela tenha um auxílio-doença, para que ela receba então o benefício que ela está pleiteando. Aí o advogado vem e diz, minha tese vai ser essa. Bom, aí eu opino sobre a tese dele em relação aos documentos que ele tem, ou em relação aos exames que o paciente tem, a patologia que ele tem. Vou dar um exemplo. Essa semana passada nós estávamos ali, o paciente veio do escritório de advocacia, tentou se aposentar por invalidez ou pleitear o auxílio-doença, não me lembro agora, e foi negado. E aí eu peguei a documentação dele e olhei a peça inicial. O paciente então tem uma artrose severa da coluna lombar, tem discopatia degenerativa, tem hernia de disco, tem comprometimento de raiz nervosa, então realmente ele tem bastante deficiências estruturais e funcionais. E a peça inicial desse advogado era toda em cima dessas doenças, enfim, e que geraram essas incapacidades. Então, a tese toda em cima da coluna. O que aconteceu? Eu comecei a estudar o paciente um pouco melhor e resolvi, então, agendar uma consulta fisioterapêutica com esse paciente e entender um pouquinho melhor a história dele, porque realmente ele tem todo o perfil para conseguir um auxílio, mas ele não conseguiu. E aí, conversa vai, conversa vem, eu perguntei quais as opções de tratamento o seu ortopedista lhe deu. Eu disse, o meu tratamento tem que ser cirúrgico. Eu tenho que ser submetido a artrodese, porque eu tenho listese, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Ótimo, por que você não faz cirurgia? Porque eu tenho um problema de coagulação. Sério, importante. Tem um distúrbio de coagulação muito importante. Então, ele não consegue ser operado. Então, a gente mudou a tese para tentar ajudar esse paciente. Ele não consegue resolver o problema ortopédico dele em virtude da doença de base, que é o distúrbio de coagulação. Então, ele não consegue ser submetido a uma cirurgia, por exemplo. Então, toda a tese foi montada em cima da doença de base, que seria o distúrbio de coagulação, que não permite que o paciente resolva os seus problemas ortopédicos e faz com que ele continue com deficiência funcional. Então, esse paciente conseguiu refazer a ação dele com outro enfoque na peça inicial. E na perícia, realmente o perito entendeu e a perícia foi bem favorável para ele nesse sentido. Então agora nós estamos esperando a sentença. Tudo está indicando que ele vai conseguir. Veja então a importância da jurisconsultoria. O advogado nunca ia conseguir fazer essa linha de raciocínio, de que antes do problema ortopédico ele tem uma outra doença que leva um efeito cascata. E contar essa história tecnicamente num parecer faz toda a diferença para o paciente. Então, quando a gente fala em perícia previdenciária, às vezes nós temos muito foco em fazer uma avaliação física e fazer um parecer. Mas estudar o caso, fazer a jurisconsultoria e entender e apontar para o advogado a melhor linha de raciocínio, a melhor oportunidade que ele vai ter é muito importante. Eu costumo dizer o seguinte: o dia que os advogados descobrirem que nós, fisioterapeutas, somos completos na capacidade de trazer argumentos para eles fazerem melhores ações e aumentar a taxa de sucesso, vai faltar fisioterapeuta. Porque são 1.100.000 advogados no Brasil.
Pensa o mercado de trabalho que a gente tem. Então, na área previdenciária, a perícia fisioterapêutica previdenciária, ela é focada na jurisconsultoria e na avaliação física do indivíduo. Nós como assistentes, a gente acaba não indo no local de trabalho, né? E aí, qual é a diferença? Por que eu trouxe todo esse foco na perícia previdenciária? Para a gente trazer agora a diferença para a perícia trabalhista, por exemplo. Na perícia trabalhista, nós vamos ser nomeados em 2 oportunidades. Ou a gente vai... vou falar como nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que no Nordeste o fisioterapeuta faz tudo. Quando o juiz nomeia ele para uma perícia fisioterapêutica, cinética funcional, ele já espera que o fisioterapeuta faça a perícia ergonômica também, no mesmo formato. Para nós, aqui no Rio Grande do Sul, ainda a gente não avançou nesse formato, a gente não conseguiu fazer as 2 perícias. A gente faz a perícia ergonômica, que é aquela no local de trabalho, que é aquela que vai estudar organização do trabalho. Aqui, ó, o Omar tá dizendo, Douglas, assim, ó, que na região de Campinas, São Paulo, tem juiz pagando R$200 para fisioterapeuta acompanhar o médico na perícia ergonômica. O pessoal tá dizendo que tá tudo ok, que o William, o grande William tá aí com a gente, tá dizendo que tá tudo certo. Professor, é inviável esse valor, não concordo, inclusive não é a realidade do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, o juiz tem algumas posturas similares, não são iguais. Quando o reclamante perde a ação e ele está no benefício da justiça gratuita, o juiz sempre para nós paga o teto do que o tribunal paga, que é R$1.000,71 agora. Até o máximo, o tribunal, o teto, né? O juiz até o teto. Arbitra em 1.071, tá agora. 1.071 até agora, isso. O Omar tá falando aqui, ó, que o fisioterapeuta precisa aprender a cobrar, porque o médico cobra R$3.500. E o físio tem que seguir a mesma prática. A Ana Thaís coloca: vejo a perícia previdenciária muito ligada ao parecer ADHOC. E dificilmente menos ADOC. E dificilmente menos negativa dos peritos previdenciários quando há um parecer desta modalidade. Sem dúvida, Ana. Realmente, a gente tem muito sucesso com o parecer ADOC para as questões previdenciárias, inclusive no nível administrativo, né? Nível administrativo, o médico recebe, se o parecer bem fundamentado, a Ana tem a mesma formação que nós aí em fisioterapia forense, então o parecer tem aquela formatação da BFF, que é um parecer super completo, realmente faz toda a diferença. Muitos assuntos na minha cabeça já ferveu aqui, agora eu vou voltar pro Omar. O Omar agora está dizendo aqui também, ó, que na última que ele acompanhou não teve físio para acompanhar. Então você veja a carência dos nossos colegas, né? Às vezes, assim, ó, o que eu percebo, Douglas, né? Tu sabe que eu e você, a gente iniciou, você, a Ida aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente iniciou essa parte. Você é a primeira, na verdade, né? Você que abriu o facão. Eu tô entrando, a facão, literalmente, eu tive que ser moldada, né? Não, mas assim, ó, o que a gente vê? A gente vê os colegas, eles estão entrando, alguns, falando de alguns, né? Não sei a nível de Brasil, pessoal, mas eles estão entrando sem ter o devido conhecimento, né? Porque a gente entrou nessa área, Douglas entrou, mas assim, ninguém viu aquela parte lá atrás, que era até as 4 horas da manhã estudando, fazendo laudo, e corrigindo, e levando, e corrigindo, e levando até pegar a prática e saber onde se encontrar nas coisas. E o pessoal entrou e começa a disparar laudo e começa a disparar pareceres absurdos, assim, uns negócios que não tem. E aí o que acontece? Aí cai fora, né? E aí o físio vai entrando naquele processo seletivo. Isso que eu percebo, eu acho que de repente acontece isso também, né? Em cima daquilo que o Omar colocou, que não tem físio para acompanhar, né? Porque se é para pegar físio para fazer qualquer coisa, é melhor deixar os advogados tentarem resolver, né? Exatamente. Eu acho que também acontece isso, é complicado, né? Um pouco essa história. Ó, eu vejo assim, a remuneração da perícia, a exemplo deste que eu falei que o tribunal paga o teto,
Isso é quando o reclamante perde e é sob o benefício da justiça gratuita. Quando a reclamada é sucumbente no processo e fica evidente que ela tem culpa, o juiz, às vezes, paga até... Eu tive, a perícia mais cara que eu recebi foi R$ 3.250. Então, um valor super alto, porque foi trabalhosa, tinha 10 tarefas lá. O juiz sabe, ele dá carne de pescoço e também dá filé mignon. E o tribunal aqui do TRT, ele sabe que a perícia ergonômica, aqui estamos falando de perícia ergonômica, ela é trabalhosa. Porque teve um juiz substituto que pagou numa perícia para mim R$300. E eu fiz um recurso ordinário dentro do processo, solicitando que o valor fosse arbitrado no teto do tribunal, que era o 1.031 na época. E argumentei dizendo que estava muito abaixo... Oi, Adma, tudo bom? Estava muito abaixo do que normalmente se paga e que se eu aceitasse aquele valor, eu ia incorrer infração ética. Inclusive, aí eu coloquei o nosso referencial, fiz um cálculo com base nas horas de trabalho para confeccionar o laudo e pedi que fosse pago o teto. Os desembargadores votaram por unanimidade e aumentaram. Cancelaram o valor anterior de R$300 e poucos, o despacho, e arrumaram o valor para 1.031. Então, assim, realmente esse valor, professor Mário, de R$200 é surreal. Não paga nem a gasolina. A Ana Thaís até colocou, né, que fica abaixo dos nossos honorários, né, de fisioterapeutas, lá da nossa planilha lá, né, fica abaixo. Do nosso referencial. Do nosso referencial, exatamente. Obrigada. E uma situação que eu vejo, Douglas, assim, ó, o Thiago Marchese coloca aqui, que o problema também é que muitos colegas não sabem, às vezes, nem redigir um mero parecer, quanto mais um laudo pericial. E aí é que começa aquele processo e começam os nossos problemas. Eu tive um exemplo que fazem uns 20 dias, bem interessante, numa empresa que eu presto consultoria e, consequentemente, teve uma perícia ergonômica o ano passado e eu fui assistente técnica da empresa. Ok. E aí, quando aconteceu aquela situação daquela perícia, eu falei para a empresa... quem me conhece, mais ou menos a minha conduta, tem uma ideia, né? Eu sou empresa, não, vocês podem tocar que nós vamos até o fim. Vamos até o fim, que eu vou brigar até o fim, porque isso é incabível, né? Muito bem. E fomos até o fim. Há 20 dias atrás saiu a sentença. A reclamante perdeu em todas as sucumbências e instâncias e teve que pagar R$800 pelos custos processuais. Ou seja, a empresa ganhou a perícia, porque nós estávamos com tudo documentado, tudo bonitinho, assim. Por isso que é uma situação que eu vejo nas empresas, que é um trabalho que eu faço bem forte quando eu estou na assistência técnica das empresas. O que é verdade, a gente tem que provar como é verdade, porque nem todo empresário é bandido e nem todo empregado é bandido também. Tem os dois lados sempre. A gente, como perito, tu sabe, tem situações de perícias que a gente pensa, poxa, pra que isso, né? Que é pra quem... Várias vezes. Isso assim, ó, cara, não dá, né? Como tem situações que a gente entra no local e olha, pô, não precisava nem eu vir aqui pra ver né? Que é escabroso a situação. Então, assim, eu acho que os nossos colegas, eles precisam acreditar que a gente precisa ter mais preparo, sim. Mas, assim, isso eu falo sempre. Né, é muito estudo, é muita troca, né, Douglas? É muita troca, é muito estudo. Quando as pessoas me perguntam, eu sempre procuro ajudar, como eu sempre procurei. Você, então, nem se fala, né? Mas eu acho, assim, que é importante na questão tanto da perícia ergonômica quanto da perícia fisioterapêutica. A fisioterapêutica, isso eu tô falando eu, que considero que eu tenho um pouco de experiência nisso. A fisioterapêutica, ela é bem mais complexa que a ergonômica. Mas a ergonômica não deixa de ser, tem que estudar e tem que saber o que está fazendo. Não é simplesmente chegar lá e começar a tirar foto e puxar a trena, que nem eu digo. Não é assim que funciona, né? O que eu vejo é o seguinte, ó. É preciso entender... Ó, Dani Bassaldi, que honra. Nossa, tá ali, especialista em Lean. Credo, hein? Vou fazer teu curso. Deixa passar toda essa pandemia aí. Vou fazer esse teu curso aí. Dani. Opa, imperdível. Show, imperdível. Né? Então, assim, o que eu vejo é o seguinte. Primeira coisa, que as pessoas não podem tratar a perícia fisioterapêutica como bico, né? Eu trabalho de segunda a sexta de manhã no consultório, fazendo atendimentos variados, e na sexta de tarde eu faço umas perícias para complementar a renda. Não, cara. Perícia tem um saber próprio.
A perícia tem saber próprio. Tu pode ser o cara mais graduado em ortopedia do planeta, mas se eu te pedir para te fazer uma perícia ortopédica, tu não vai conseguir fazer, porque ela tem saber próprio, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que existe a necessidade de se ter um preparo. Por exemplo, quantas vezes eu, como perito, pego aqui os processos, eu sou privilegiado, consigo ler tudo, ver tudo que cai. Pego o colega que eu sei que não tem formação nenhuma, né? E aí eu olho dentro do processo um documento escrito à mão, escrito no topo, assim, laudo fisioterapêutico. O cara juntou dentro do processo um documento natimorto. Por quê? Porque laudo só emite o perito do juízo, né? Ou então a gente vê o cara juntar um atestado como se fosse um parecer e ele não sabe a diferença, que o atestado é um documento que só pode ser emitido por quem avalia, prescreve e assiste aquele paciente. Então tem muito problema. A perícia ela é formal, ela existe uma formalidade que a gente não ganha na faculdade. E aí é preciso ter muito preparo, precisa estudar, sim, não é bico, né? Aqui, ó, o Omar diz assim, aqui, ó. Como assistente técnico, existe pressão das empresas por um resultado favorável. Quando pega um caso, já joga a real, do que é ou não é possível fazer. Olha, Omar, eu trabalho na mesma linha, tanto que aqui me chamam de faca na bota por causa disso, tá? Mas é essa aí. E o Bruno Fracasso, nosso colega, diz: quando na perícia ergonômica nos destacamos pelo conhecimento de biomecânica, fisiologia e todas as outras matérias, né? Então, exatamente. Assim, a gente tem vários conhecimentos. Naquele congresso que a gente fez da Abrapef, lembra, Douglas? Né, aqui no Rio Grande do Sul, do seminário, a gente ficou, nós, impressionados com a questão que o fisioterapeuta pode trabalhar em questões de pele, dermato, né? Auxiliando em... Tu podia dar uma pincelada nisso aí, porque Sim. O pessoal não... Né, é muito interessante as áreas que a gente pode estar dentro, né? E as pessoas não fazem ideia. Dentro da perícia fisioterapêutica, tem muita coisa para falar, mas vamos falar da perícia fisioterapêutica criminal, que são os crimes de relação de consumo e os danos corporais oriundos de mau procedimento estético. Que nós estávamos lá, a professora Cláudia nos mostrou coisas horríveis, né? Então, o que acontece? O indivíduo vai processar o profissional, ele pode processar a nível civil e criminal, e para isso ele vai precisar, então, um parecer dizendo o tamanho do estrago na pele e o quanto de perda funcional aquela pele teve. Ainda, falando da parte criminal, a gente pode prestar jurisconsultoria com crimes de relação de consumo. Por exemplo, o cara está vendendo aí na internet aquele super pacote para emagrecer 20 quilos em 10 sessões de Ultra Megatron. E aí a pessoa faz um contrato, ou às vezes não faz, terminou as 10 sessões, não emagreceu nada. E aí, processa o cara. Vai precisar um parecer de quem? Da gente, para dizer, ó, realmente o tratamento escolhido não ia resultar naquele resultado esperado. Perdão da redundância. Mas não ia ter a efetividade esperada. E aí você vai precisar da perícia fisioterapêutica nesse formato. Na área criminal, a gente tem... O Bruno está dizendo aqui para nós que as 15 especialidades do fisioterapeuta têm chancela de atuação pericial. Exatamente. A gente tem um artigo em todas as especialidades dizendo que o fisioterapeuta é apto a emitir laudo, parecer e atestado e participar das perícias. Então todas... Por isso que a perícia fisioterapêutica ela é transversal a todas as especialidades. Ela não pertence a uma delas. Só que ela tem saber próprio, né? Ela tem uma formatação própria. E voltando aí na questão criminal, nós temos as agressões pela Lei Maria da Penha, que o juiz pode pedir... Eu participei uma vez de uma ação criminal onde o juiz queria quantificar e qualificar a lesão da pessoa porque o marido era rico e ele queria que fosse indenizada essa pessoa. Então, foi feito um parecer para dizer o tamanho da lesão de ombro. Ela teve uma fratura de clavícula porque o cara deu com um taco nela, deu uma tacada no braço dela. Então, realmente, a gente tem muita área de atuação. Mas nosso tempo está quase acabando e a gente nem falou as diferenças. Eu vou tentar só separar aqui, porque de repente alguém está assistindo e ficou, mas e aí, qual é a diferença? Vamos lá.
A perícia fisioterapêutica, ela tem um foco no indivíduo, na pessoa, na avaliação físico-funcional, no diagnóstico fisioterapêutico, que deve ser quantificado, qualificado e codificado pela CIF. Ah, não sou obrigado a usar a CIF. É sim. Resolução 370. Lá diz o seguinte: os fisioterapeutas adotarão a CIF e os fisioterapeutas aplicarão a CIF depois dos seus respectivos diagnósticos. Então, a atuação, o documento final do fisioterapeuta, quando ele faz a perícia fisioterapêutica, independente de onde ela vai ser utilizada, o seu documento final, a sua conclusão, ela pode ser utilizada na área previdenciária, securitária, que é o DPVAT, e as outras seguradoras, pode ser utilizada nas questões criminais, no laudo de PCD também, nas questões envolvendo isenções fiscais, e a trabalhista com o nexo causal e a quantificação da limitação da capacidade laboral. A perícia fisioterapêutica está nessas 5 partes. E aí nós temos separadamente a perícia ergonômica, que é focada no local de trabalho. É a inserção do trabalhador naquele local, e aí vai envolver as questões da organização do trabalho, ambiente, mobiliário, ferramental e tudo. Nossa, tem gente aqui que... Bom, os ergonomistas que estão presentes aqui sabem de cor e salteado. Então, a perícia ergonômica, quando o juiz pede para nós aqui no Rio Grande do Sul a perícia ergonômica, ele não quer que a gente avalie a pessoa, porque essa parte é a perícia fisioterapêutica ou cinesiológica funcional, como é o termo que está sendo utilizado aqui na vara especializada. O juiz, então, tem separado as perícias em 3. Ele pede uma perícia médica, onde o objetivo da perícia é tecer nexo causal e quantificar a limitação da capacidade pelo DPVAT. Ele pede uma perícia cinesiológica funcional, esperando a avaliação física do indivíduo, quantificando, qualificando e codificando pela CIF, dizendo o tamanho dessa repercussão das lesões, sem ter seu nexo, apesar de a gente ter toda a capacidade para tal, o juiz aqui não quer. Então, como a gente é o longa-mano, é uma extensão do pensamento dele, a gente não faz. E também a perícia ergonômica, que é focada no local de trabalho. E aí, com essas 3 provas, ele faz a sentença. Isso é muito importante para a gente, nós estarmos inseridos nesse formato, apesar de não ser o ideal, e às vezes até é bem mais caro o processo com 3 perícias. Mas sempre que um juiz pega um processo com doença ocupacional e ele não sabe como julgar aquilo, ele olha para a vara especializada. E na vara especializada tem essas perícias já elencadas, e aí o juiz vem tirar uma dúvida: tu vai poder pedir essas perícias aqui. Então, a perícia fisioterapêutica, ela tem um foco no indivíduo, na pessoa, no diagnóstico, resolução COFIT 80, né, o diagnóstico fisioterapêutico, e a perícia ergonômica, então, é no local de trabalho, especificamente ali, aquela onde você vai apontar tudo que você encontrou ali com um fulcro no que o cara está pedindo na peça inicial. Não é porque a perícia é ergonômica, aquela atividade. Na verdade, você vai fazer uma perícia, que é um ato transversal, que ele não tem um olhar longitudinal, ele tem um foco transversal, com fulcro, que a gente chama, no que o cara está pedindo na peça inicial. Então, ontem, por exemplo, eu até estava confeccionando um laudo aqui de facete plantar. Olhei a tarefa, a pessoa monitora uma máquina, ela tem diversas flexões de tronco muito ruins, teria um monte de fator de risco ali para questões envolvendo o tronco. Mas na peça inicial, o apontamento é de facete plantar. O que eu fiz? Eu fiz todos os apontamentos focado naquele segmento que ela está se queixando. Porque o próprio magistrado diz que se o advogado não sabe pedir, não é o perito que tem que opinar dizendo o que está errado. Senão vai brotar doença no processo, né? Então, a perícia ergonômica, ela tem esse foco, então, naquilo que o cara está pedindo na peça inicial e na organização do local de trabalho. Douglas, o pessoal está comentando aqui, e um pedido da galera eu até puxei meus post-it aqui, né, para anotar.
Quando tu vai ter um curso ou presencial, aí agora aqui já vem pela minha parte online, porque era um pessoal de Sorocaba pedindo, pessoal de fora, né? Quando tu vai fazer um curso a respeito do assunto que o pessoal tem interesse em tá fazendo. Então, agora faz teu merchan aí, né? Pelas partes. Então, nós temos uma empresa, eu tenho uma empresa junto com o meu sócio, que é o Bruno Fracasso, Dr. Bruno, que chama Inicial Perícia, e a gente tem um curso de perícia fisioterapêutica, que a gente chama de fisioterapia, curso de fisioterapia forense de extensão. Por que ele não é de perícia fisioterapêutica? Porque dentro da fisioterapia forense, a perícia é uma partezinha, é uma parte da fisioterapia forense. Nós temos a jurisconsultoria, a arbitragem, os pareceres, são outras áreas. Então, como o curso abrange tudo isso, a gente tem um curso de fisioterapia forense. E temos também um curso de perícia ergonômica, onde a gente, então, apresenta toda a nossa expertise. O curso a gente ministra com 2 professores, eu com a experiência do perito do juízo e o Bruno com a experiência do assistente técnico. Porque quando você for para a prática, você vai ver que é muito diferente. Bom, a Karine, nem falar, quanta experiência, né? A diferença de ser perito do juízo e do assistente técnico. A gente, o professor Omar pontuou bem. É muito complicado ser o assistente técnico. Tu tem que meio que suprimir os defeitos da empresa e enaltecer as qualidades, né? Porque ninguém vai te contratar se tu vai lá macetar a empresa. Então você tem que ser claro, explicar para ela que ela está com problema, que ela precisa melhorar. Eu muitas vezes digo para a empresa, gente, faça um acordo. Vocês não estão preparados para receber a perícia ergonômica aqui, ainda mais na vara especializada. Vai vir alguém com muito know-how para fazer. Vai vir a Ida para fazer, vai vir a Karine, vai vir o Thiago Neuer, vai vir a Juliana Zatter, vai vir pessoas que têm um currículo gigante. Tu não está preparado. Vai apontar um monte de problema. Então, a gente tem que ser realista, não é tem que ser realista. Garantir o seu, porque tu pode, eu sempre digo para os colegas que me perguntam, né, Douglas, tu faz uma e tu dá problema, tu não faz mais nenhuma. Então é melhor ser honesto no primeiro momento do que tu tentar ganhar uma miséria, vamos dizer assim o termo, né, do que depois tu não conseguir mais. Então, acho que as pessoas têm que parar com essa crença de só querer a grana, né? A gente precisa ter ciência do que tu está fazendo, né? Em relação ao curso, ele é móvel, a gente pode levar, não tem problema. Se havendo um público, a gente leva para Sorocaba, para São Paulo. Até a gente tentou levar ele para o ano passado. Poxa, como é que é o nome da cidade de São Paulo ali? Agora esqueci, mas enfim, eu posso levar para São Paulo. Online, eu não pensamos em montar online ainda, porque uma parte do curso a gente faz uma simulação de perícia, uma prática. Então eu levo um processo dessa grossura assim para o pessoal estudar o processo e eu sou o reclamante, eu atuo como um ator, né? Sou o reclamante, me vitimizo, faço toda aquela encenação às vezes que o cara faz e a gente cria as partes, né? Para confeccionar. Então fica um pouco complicado fazer online, mas podemos pensar no assunto. Douglas, o nosso mestre André aqui, ó. Lá vem uma agora. Só acho que vamos fechar com essa. Aquelas vamos dar tchau antes da pergunta. Não, olha lá. Como a perícia tem abordado as questões de adoecimento mental e que sua análise se distancia das questões biomecânicas dentro do recorte transversal que essa atua? Pois é, André, isso a gente já discutiu um monte lá no curso. Como o perito não pode emitir opinião pessoal, ele precisa tecnicamente embasar, e a gente não tem, assim, na ergonomia americana, digamos assim, ferramentas para quantificar isso. A gente tem o NASA e tal, fica muito complicado. Nenhum tipo de avaliação foi pensado na perícia. Por quê? Porque a perícia, a pessoa tem interesse direto no resultado do teu trabalho. Então, a chance dela mentir e simular é gigante. Então, por isso que o fisioterapeuta se destaca, porque ele avalia muito a biomecânica. A biomecânica é difícil o cara simular. Ele pode até mentir ali, mas na hora que tu tá olhando, ele não vai ter como simular. Agora, as questões mentais é muito complicada. Eu vou te dizer que eu detesto fazer perícia de bancário, porque realmente eu fico super amarrado. Eu acabo tendo que fazer pesquisa exploratória, puxando assim artigos, dizendo que os caras adoecem, mas eu dizer, como às vezes eu concluir fortemente sobre as questões mentais é muito complicado.
né? Eu E concordo outra, com o Bruno, que o Bruno coloca aqui, né, Douglas, que não é a nossa expertise. Aqui a gente vê na nossa vara especializada em Caxias do Sul, que é a segunda do país, né? Que só tem 2, né? E uma é aqui. O que a gente vê? Aqui são os médicos psiquiatras, médicos do trabalho e psiquiatras. Aqui agora a gente está com um que é psiquiatra forense, que atua diretamente nessa área, né? Porque são situações, até as empresas às vezes me perguntam, eu indico, né? Porque o médico do trabalho ou o psiquiatra forense, ele tem um diferencial justamente nisso aí, né? Em conseguir chegar o mais próximo se está havendo uma simulação, se não está vendo, se realmente foi ali o processo, que não é bem assim para a gente estar julgando, né? Exatamente. Então, assim, isso é bem... É claro que o ergonomista, ele tem essa... Ele pode... ele tem que investigar. O que acontece? Quando eu vou fazer uma perícia ergonômica, eu tento buscar 5 elementos principais para tentar ajudar o juiz, que é o tempo de exposição à postura inadequada, se tem imposição de força, se tem compressão mecânica dos tecidos, se tem repetitividade, se tem vibração. Esses são os 5 principais. Depois eu vou elencando outros problemas, monotonia, pressão por metros. Eu não deixo de dizer para o juiz que eu poderia. Agora, quantificar isso, quanto isso impactou na doença ocupacional do cara é muito complicado. Concordo totalmente com o Bruno ali, que não é a nossa área. É facinho de a gente receber uma impugnação ou dizer que tu opinou no laudo. Peço a destituição do juiz, aliás, do perito, porque ele opinou no laudo. Então é facinho. Infelizmente... Não, e como que a gente provaria, né, Douglas, uma situação dessas, a nossa expertise com uma avaliação de saúde mental? Né? E assim, de uma coisa específica. Outra, tem que entrar no prontuário do paciente, medicações. Acho que a gente vai muito além desse... Porque uma pessoa, eu vejo nas empresas, a pessoa que já está num acometimento mais amplo, ela, assim que a gente acompanha, a gente já tenta ir para uma psicologia, para terapia, enfim, para uma parte mais especializada, porque envolve outras situações, envolve a parte do domicílio, envolve, às vezes, relacionamentos fora da empresa, falando fora do trabalho, tem outras situações. Claro, e o trabalho. Quando é diagnosticado no trabalho, eu tenho um hospital que eu atendo que isso fica bem marcante. Quando é diagnosticado no trabalho, é muito mais fácil. É muito mais fácil da gente ver o problema, sabe? Agora, quando a pessoa traz de fora a situação e vem de outras questões, né? É bem mais grave. E tivemos agora, essa semana retrasada, uma situação bem peculiar, que teve questão de perda de vida do cidadão que estava pouco tempo na empresa, ninguém sabia, sabe? E, tipo assim, a coisa é muito mais a fundo, né? Do que... Com certeza. Eu acho uma coisa bem complexa. Antes que eu me esqueça, Karine, quando terminar a live, tenta salvar ela para mim. Eu consigo salvar ela fica no Stories, salva 24 horas. Eu não consigo botar nos destaques, porque tem que ter lá não sei quantos mil seguidores. Não, mas eu acho que eu digo baixar, fazer download. Acho que dá para fazer download depois. Vou tentar. Então, vamos tentar. E assim, aqui, o pessoal colocando aqui nos comentários, Douglas, que os próprios psicólogos e psiquiatras têm dificuldade em fechar diagnóstico muitas vezes. Quem dirá nós, fisioterapeutas, né? Cara. A Ana Thaís aqui, a colega Ana aqui colocou uma ideia, vou ver com a minha irmã, vou ver com o meu cunhado que está fazendo psiquiatria forense, que também é psiquiatra, da gente fazer uma live voltada para esse sentido, assim. Vou dar uma conversada com eles para uma live voltada para psiquiatria forense, né? Ver o que eles acham, se eles têm algum colega para me indicar para a gente estar conversando. Meu Negócio é Saúde é um oferecimento de